Olá, aqui está o som. Falando em saúde, né? Eu aqui tossindo. Vim aqui falar do guaco. É um desafio bastante grande, né? Bom dia a todos. Um prazer estar em São Bento do Sapucaí. Né? Foi minha casa, vamos dizer assim, inicial de trabalho como engenheira agrônoma. E, até me emociono. Vim trabalhar na Casa da Agricultura, eu vou lembrar o ano, 90, faz tempo, né? E comecei a trabalhar aqui como extensionista. E o trabalho da Casa da Agricultura como extensionista é levar para o produtor tecnologias das diversas áreas que São Bento sempre produziu. A banana, né, era um requisito bastante importante, e a parte de horta também. E plantas medicinais sempre foi uma paixão minha, desde criança. Fui educada por uma mãe que sempre optou por um tratamento alternativo. Ela sempre dizia que a vitamina a gente comprava na quitanda. Eu, como uma boa paulistana, comprava essa vitamina na quitanda, né? Então eu que fazia as feiras para ela, ia muito em feira livre, né? E fui criada por essa mãe, que aí ela me despertou essa paixão pela planta, pela cura alternativa, de não só pegar um comprimido e resolver as minhas questões ou as questões da família. E assim eu levei a minha vida sempre curiosa, fui estudar agronomia, sempre estudei na Unital, em Taubaté, que é uma universidade. Hoje em dia está muito pequenininha a agronomia lá, mas na época ela era muito ativa na questão de movimentos orgânicos. E aí, a Sandra deu uma dica ali para mim, não sei qual foi. Foi vanguarda, que na época a gente não falava nem agricultura orgânica, a gente falava agricultura alternativa. Que na verdade essa agricultura convencional que a gente conhece hoje do agroquímico, que é a alternativa ao orgânico, que é o que vem desde os nossos primeiros antepassados. Que foram os primeiros que começaram a identificar as plantas, a qualidade das plantas para uso como alimento, como remédio, em várias formas. Às vezes pelo formato da planta, né, que a folha, ou o grão, ou a semente poderia ter com alguma parte do nosso corpo. Observando os animais, que reação os animais tinham ao consumir aquela planta. Então, os nossos antepassados que trouxeram isso. Então, isso é o que é a verdadeira raiz do conhecimento, né? E isso é passado de pai para filho, só que aí a gente entrou numa época escura da humanidade que achou que essa agricultura imediatista ou essa medicina imediatista fosse a única fonte de cura da nossa saúde, dos nossos males, estares, né? Aí, muito bem. Eu ainda vou tentando me autorregular aqui, porque encontraram uma plateia como esta, né? E depois de pessoas tão importantes que falaram aqui, de uma forma que enriqueceram muito a necessidade da nossa reflexão em relação à nossa saúde, à nossa vida, a esse movimento, por que nós estamos aqui. Então isso tudo sempre foi, né, muito grande dentro de mim. Bom, nunca parei de estudar, como a Ira falou ali, né? A gente nunca vai parar, porque quem gosta desse tema vai sempre estar olhando, descobrindo e aprendendo, né? Não esse aprender, né? Trazer para si, e não é o aprender só, olha, que legal, aí mas põe esse conhecimento na gaveta. Não. A gente tem que trazer esse conhecimento para a experiência, né? Então, essa conversa é essa vontade que a gente tem.
E aí eu entro nessa história do que, olha, eu vim aqui muito gripada, né? Tentando me recuperar ali para poder estar inteira e falando com vocês, porque me deram a incumbência de falar do guaco. E o meu grande, vamos dizer assim, meu grande desafio hoje é respirar, porque assim, foi difícil eu voltar nessa semana inteira, respirar desde o final de semana, vim de uma semana de uma viagem de trabalho, e cansada e, né? E aí, estou aqui respirando, tentando respirar direito, e o guaco ajudou, óbvio, né? Está ajudando e continuará ajudando, porque eu ainda estou com as minhas vias respiratórias bastante comprometidas, vamos dizer assim. Né? O ar ainda não flui, né? Isso tem milhões de significados, mas enfim, vamos a mais ou menos tentar chegar, né? Porque aí a gente faz igual o Dolph Steiner, né? Fica dando volta para chegar numa coisa, mas a gente vai indo. Porque assim, dentro desse estudo, dessa experiência, da gente trazer para a experiência por que é bom consumir guaco, por que é bom consumir espinha santa, né? Aí, dentro do que as meninas falaram, dentro do que a gente está falando, são duas plantas autorizadas para serem distribuídas pelo Sistema Único de Saúde. E isso, para nós, é muito bom, porque a gente tem a experiência de outras pessoas, de vários estudos, que isso é permitido. E eu posso usar isso, eu posso usar com segurança. Então, isso dá uma tranquilidade, porque as pessoas têm muita preocupação, falam assim, vou tomar que vai fazer efeito. Só que esse efeito, ele também depende muito do trato que a gente der, em vários momentos da planta. E aí eu vou requisitar para a Mira, para a Ira, que está do lado da minha bolsa, pegar a garrafa, porque a boca vai secando. Voltando ali. Então, a gente tem que pensar, as meninas falaram aqui a Sandra, a Ira e a própria Mira, da importância da identificação botânica, né? Então, isso já está falado, não vou esticar isso. Beleza, então eu tenho que ter uma identificação botânica. Porém, o modo que eu cultivo a planta também é importante, porque dentro dela existem os remédios que a gente poderia dizer, os princípios ativos, que são as moléculas que vão ter a reação dentro do nosso organismo. E isso depende de como essas plantas são cultivadas, né? Segundo a exigência e a procedência delas. Então, as duas plantas que pediram para eu falar são plantas nativas. São plantas nativas. Então, se elas fazem parte da nossa flora, isso já é um bom indicativo, ponto positivo, tá? Só que assim, elas são plantas que você, como o assunto das meninas, que é o quê? Na identificação da planta verdadeira que vai trazer o resultado medicinal para você. Muito bem. Mas a forma de cultivo. Então vamos pensar num guaco. O guaco, no mundo, o gênero dele é Maithenus, tá? A gente tem Maithenus irisifólia e a Micânia, desculpa. Eu troco. Dá para ver se estavam prestando atenção. Ela está prestando atenção em mim. Foi como eu fui pôr o nome aqui, a romã está do lado da ruda. Eu pus romã e o nome científico da ruda embaixo. Quer dizer, olha a confusão que eu ia criar aqui, né? Ainda bem que eu recolhi a tempo. Então, o guaco, Micânia. O gênero Micânia tem no mundo mais de 400 espécies. E no Brasil, na América Latina, são 170 espécies. Por quê? É uma planta que tem ocorrência natural. Ela nasce nas nossas matas, nas matas ciliares, nas beiradas das matas, nas reboleiras das matas, como a gente fala. Naturalmente, ela tem ocorrência natural. E existem duas espécies, que é a Maithenus Micânia, tá travada a cabeça. A Micânia aglomerata e a Micânia lavegata, que são as que foram mais domesticadas para quê? Para habitar nos nossos quintais. E que são as que têm as comprovações dos estudos para o efeito qual principal? Broncodilatador.
antitussígeno, né? Vasodilatador. Então, por que elas são boas, né, as duas espécies, para as vias respiratórias? Porque ela ajuda a fluidificar o nosso, vou falar, né, de uma maneira grosseira, a fluidificar o nosso muco, né, e dando uma vazão maior para as nossas vias respiratórias, elas desprendem e a gente, ao invés de ficar com aquele catarro amarrado, ele sai para o sistema digestório, ele pode ir para o sistema digestório, ou a gente consegue expelir. Tossindo, você consegue expelir. Então, bingo para ele, né? Por isso que ele é autorizado. Aí, quando a gente pensa que ela é uma planta domesticada, que a gente está podendo cultivar em casa, o que eu tenho que observar? É uma planta que aonde tem, vamos resumir, porque é muito detalhe, depois isso vocês podem estudar mais e tudo mais. Mas a principal substância que tem no guaco, nas micanhas, é a cumarina, que tem essa ação vasodilatadora. E ela está onde, essa cumarina? Está mais nas folhas novas. Então, quando eu vou fazer uma captura, quando eu vou fazer uma colheita ou uma coleta, né? Colheita é quando eu plantei, coleta é quando eu estou tirando na natureza. Então, quando eu faço isso, eu vou escolher as folhas das ponteiras, né, para eu ter um teor maior de cumarina. E aí eu vou levar para minha casa. Só que eu não vou fazer o chá porque eu estou boa. Eu não preciso, eu não vou fazer xarope, nada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou desidratar. Então, eu tenho que ter um cuidado de como que eu vou desidratar essa planta. Eu posso pôr ela jogada num lugar lá, dentro de um saco, um saco plástico para ela ir secando? Não. Eu tenho que limpar as folhas dela, eu tenho que colocar elas espalhadas para elas poderem secar uniformemente, secar o quanto mais rápido possível melhor, para manter, não ter ataque de fungos ou bactérias, o que for, qualquer ataque. Porque se eu coloco ela lá no sol para secar, o que vai acontecer? Ela vai esturricar, gostaram do paulistano? Esturricando, né? Esturrica, e vai perder a cumarina, e aí eu vou dizer, poxa, guarda uma bobagem, não serve, não é verdade, né? Porque você trabalhou mal. Aí você pegou aquele guardo que está lá, no sol pleno, né? Mas você tinha um guardo que ele estava meio no sol, meio na sombra. Qual que vai fazer mais efeito? O que estava meio no sol, meio na sombra. Por quê? A cumarina ela é mais fácil para ser sintetizada pela planta quando ela tem essa situação de sombra e sol. A gente costuma dizer meia sombra ou meio sol, mas meia sombra é mais corriqueiro falar. Num solo que seja drenado adequadamente, para eu conseguir produzir um volume grande de folha quando eu tenho ela lá no meu quintal. Bom, esse é o guaco. Bem rapidinho, uma pincelada de aquarela bem diluída, tá? Como é que ela chama? Espinheira, obrigado. Espinheira santa. Curiosa, uma planta nativa do sul do país, tá? Muita maior ocorrência ela tem aqui na região nossa. Na Mantiqueira a gente encontra ela, mas ela é natural Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só que é uma planta excelente para dispepsia, má digestão, azia, gastrite, úlcera. Ela cura. Ela tem compostos, né? Ela tem muito tanino. O que os taninos fazem? É um tipo de princípio ativo que a gente tem, que tem uma ação cicatrizante. Então a gente bebe um infuso, um decocto, melhor dizendo, dela. O que vai acontecer? Ela vai criar um filme. O tanino tem essa qualidade. Cria um filme onde está ferido por dentro e sela para o suco gástrico não mais atacar a parede do seu aparelho digestivo, do seu estômago, principalmente. E ela também diminui, ela aumenta o pH desse suco gástrico. Então isso perde aquela ação
corrosiva, adstringente que tem o suco gástrico. O objetivo do suco gástrico é justamente iniciar o processo da digestão. Só que é uma planta muito passível de, por a ocorrência dela não ser muito fácil, ela é uma árvore, é difícil da gente cultivar em qualquer quintal, aí ela é uma planta muito fácil de, como fala que faz bagunça, não, como é? Adulterado, obrigado. Então, aqui, vocês em São Bento têm uma facilidade de lá na fazenda do estado, tem uma planta que é castanha portuguesa, que ela é igual a folha, né? Porque o nome espinheira santa, o que é? É os espinhos que ela tem na borda. Realmente machuca a mão da gente. E a folha da castanheira, ela é mais comprida, mas ela tem esse aspecto também com as bordas das folhas, a característica, que é esse espinho que machuca a mão da gente. Então é fácil, se eu chego lá, colho castanha, quebro ela, você não vai ter condição de identificar quando ela está toda danificada. O que vai acontecer? Você vai tomar líquido do galo, né? Então, não vai ter efeito. Aí, de novo, a planta entra em descrédito. Então, a matéria delas, da primeira, é muito importante, porque a gente precisa saber identificar a planta. E quando a gente não sabe, a gente tem que recorrer a órgãos que podem ajudar você, a órgãos de pesquisa que vão te ajudar a identificar. E você, pelas fotos, pelo estudo. Então, toda vez que a gente vai comprar uma planta, a gente sempre dá preferência para as mais íntegras, com as folhas mais íntegras, né? Com a aparência mais íntegra, porque provavelmente você vai ter o efeito. Que cor que ela é? Green, verde, né? Acinzentada. Essa até nem está muito acinzentada, mas ela tem uma característica de ser acinzentada. Ela, quando está seca, desidratada, quando eu vou comprar, ela também tem que estar nesse aspecto, né? Então é um outro cuidado que você tem que ter quando você vai consumir a planta. Planta marrom, planta amarela, nada disso vai ter efeito, porque o princípio ativo todo já foi ou consumido por um fungo, uma bactéria, ou ela queimou, estragou e não tem mais o princípio ativo, e aí você não está tomando remédio. Então por que nós estamos falando isso? Porque isso começou aonde? Lá quando eu cultivei, o cuidado que eu tive para colher a parte certa da planta. Quando eu trouxe para casa, eu sequei na sombra, sequei bastante, depois armazeno ela no escuro, e aí eu vou fazer o preparo do meu extrato aquoso. Vamos chamar assim, um chá como um extrato aquoso. Então esse extrato aquoso tem as formas de você fazer. Quando a gente se usa folha, geralmente a gente usa pelo processo da infusão. Quando as folhas, no caso das duas que nós estamos citando aqui, tanto uma que é para os broncos e a outra para o sistema digestivo, a gente faz uma breve decocção. O que é uma breve decocção? Você põe a planta em contato com a água e deixa ela ferver pouquinho. 1 minuto, meio minuto, você sonda ela ali, abafa e depois você, quando chegar numa temperatura agradável para a sua boca, você fazer a ingesta, beber esse chá, né? Esse decoco, no caso. Então essa é a maneira correta de você fazer. E isso faz toda a diferença. Não adianta eu ter comprado de um ótimo lugar, ou eu ter cultivado com o maior carinho, ter secado direito, se na hora eu vou deixar lá 15 horas cozinhando. Porque a maioria das pessoas tem esse comportamento com as plantas. Fica lá, mas não tem cor, não tem gosto. E não tem nada também. Né? Só vai ter cor quando tiver, né? Você não vai usar uma planta para fazer tintura, né? Tintura, eu falei numa palavra que eu não devia ter falado. Mas tintura é uma forma de preparo que nós também vamos abordar aqui, né? É quando você faz uma extração hidroalcoólica, que você tira da planta os princípios ativos dela através do álcool junto com a água.
mas isso fica para um próximo capítulo. Então, a gente quando pensa em sentar e conversar de como é cuidar da nossa saúde, é nos observarmos, né? Porque quando eu cuido do meu sistema digestivo, né, do meu sistema digestório, que eu estou comendo, digerindo e excretando, tanto a parte aquosa, que seria o xixi, ou o número 2, isso geralmente está funcionando direito. E o meu emocional, quando eu estou fazendo esse processo, eu também estou melhor. E quando eu estou emocionalmente mais equilibrado, eu faço escolhas melhores. Então, isso eu tenho atenção no meu trabalho com a planta. Então, isso faz toda a diferença, né? Então, eu falo assim, que é o chá da mãe, da mamãe, né? Ele tem isso porque ele, muitas vezes ele tem esse cuidado do modus operandi e tem o amor que foi colocado ali. Que também faz esse processo de cura. E quando a gente faz pra gente, a gente tem que pensar da mesma forma. E, enfim, as meninas, se quiserem dar uma ajuda aí de alguma dica de uso terapêutico, fica à vontade. Eu tô estudando. Ó, a Sandra me chamou aqui, vamos lá. Essa aqui é a Micânia labiegata. Tá vendo? A folha dela é mais clarinha, menorzinha, ela tem... é o guapo, né, gente? Ela está mais, tá dentro, as duas estão no formulário, e essa é a mais usada porque tem uma cumarina, ela tem maior quantidade de cumarina. Estou pedindo aprovação aqui. Ai meu Deus, o que eu faço com ela que ela não vai junto comigo? Aqui é a Dromaerata. Ela tem uma folha, tem uma parece que é uma larguinha ali. É a folha mais larga, porque a labiegata ela é mais comprida e mais estreita. A aglomerata ela é mais aglomerada, ela é mais larga, né? Mera semelhança. Mera semelhança. Então, são as duas espécies que se usam, mas tem mais de 170 no Brasil que vegetam no Brasil e são maitenos também, do mesmo gênero, né? Maitenos não, micânia. Ah, tá. Ela tá lembrando que a cumarina tem aquele cheiro de baunilha, um cheiro de canela, né? Então, isso quando ela seca, esse aroma intensifica bastante também, tá? O efeito é o efeito é mesmo. Broncodilatador. Tem as duas aqui, ó. Pois não. Boa pergunta. Precisa sempre secar? Isso há controvérsia, assim, não. Né? Não precisa sempre secar. Você colhe a planta e consome a planta. Perfeito. Agora, quando você seca, no caso do guaco, já que nós estamos mostrando ele, você tem que secar muito bem, porque se você não seca bem, deixa umidade na planta e armazena, ele faz uma transformação, uma bioquímica ali dentro, de cumarina, ele transforma a cumarina em dicumarina. E essa dicumarina, ela é nociva para nós, como ela é um vasodilatador, ele pode dificultar a sua, quando estanca o sangue, acho que é o termo, a coagulação, ela complica o processo de coagulação. Tanto é que uma das indicações, das contraindicações com o guaco, é a gente não usar, quando, por exemplo, vai fazer uma extração de um dente, algum processo que você vai fazer alguma intervenção, uma cirurgia, aí você pode comprometer, porque a sua coagulação pode ficar comprometida. Mais ou menos isso. Não é que ela perguntou se no popular ela afina o sangue. Ela afina, mas é principalmente porque ela vasodilata os nossos
vasos, né? Então essa coagulação fica comprometida. Então é uma das coisas que precisa prestar atenção muito com o quarto. A lua tem doença? Boa pergunta. Segundo, eles falam que é bom a gente colher na lua cheia, o guaco, tá? Mesmo com a seiva ascendente. E a planta, depois de 1 ano de cultivo, você planta, ela vai crescer, a partir de 1 ano você pode colher. E as colheitas serem de 6 em 6 meses. E você nunca tirar do ramo central da planta, porque como ele ele vai se... eu perdi a palavra aqui. Ela é uma trepadeira lenhosa, que a gente chama, que ela precisa de culturamento. E esse é tipo uma liana, mas ela precisa de um culturamento e que você não tira do ramo central dela, você vai tirar dos ramos laterais. Nunca mais do que 50%, mesmo que você esteja colhendo do seu produto, entende? Se você quer fazer algum produto, comercializar, sei lá, doar, nunca mais do que 50% para a planta poder ter uma regeneração, senão ela vai sucumbindo. Vamos lá, tem mais gente. Uma perguntinha. Primeiro, quem aqui usa guaco? Levanta a mão, por favor. Um número até que não tão grande, né? Mas é uma planta que é comum. Quando a gente fala usa guaco, qual dos dois? Cadê onde que está o guaco? Vamos ver. Qual dos dois que vocês usam, hein? Esse com a folha maior. O que vocês têm em casa? Qual deles? Esse aqui, que é o mais comum, tá? A folha dele fica bem maior também. Não como essa, né, Alice? Essa aqui, ó, tá aqui, tá bem? Essa tá ótima. Essa aqui que vocês usam, certo? Tudo bem. Então é isso mesmo, né, Alice? É o que tem mais, com marina e tal. Uma coisa importante, quando fala da questão da desidratação do guaco, é que ele tende a perder muitos princípios ativos depois de 6 meses de desidratado. Então, a gente desidrata para ter a planta disponível para a hora que você quer, né? Então, um dia de chuva, você não vai lá na parede, você já pega o que está seco. Mas, se possível usar, no caso do guaco, ele ainda in natura, também é muito bom. Acho que isso é uma coisa bem importante. E lembrar, né, que para alguns municípios que estão no programa PDC, Programa Dose Certa, onde a Secretaria de Saúde recebe do Estado aquela quantidade de medicamentos, o guaco e a espinheira santa, elas estão no rol. Então, se São Bento do Sapucaí quiser pedir xarope de guaco para ser disponibilizado na rede pública, é possível, isso é muito importante. São Bento tem menos de 270 mil habitantes, certo? Bem menos. São Bento está no PDC ou não? Tem programa Dose Certa? Tem programa Dose Certa. Então aí, gente, cabe a quem? Cabe à população se organizar e falar, olha, é importante para a gente ter o xarope de guaco lá na unidade de saúde, que quando eu passar lá, eu posso receber essa medicação. Percebe? Isso é muito importante. E quando a gente está falando da espinheira santa, eu estou trabalhando na saúde há quase 30 anos, então eu posso falar isso de carteirinha. Quantas vezes as pessoas chegam no consultório e precisam de um medicamento que vai atender a parte digestória? Até porque a pessoa toma outros medicamentos que vai trazer problemas na parte digestória e por isso ela precisa de um medicamento específico. Eu não vou fazer propaganda comercial, mas a espinheira santa substitui este outro remédio específico que está aí na rede pública e que é passado a rodo. Então, a importância da gente utilizar uma planta que não vai trazer nenhum agravamento à saúde, muito pelo contrário, que vai beneficiar, que existe já um documento do Estado de São Paulo, da área farmacêutica, dizendo que pode utilizar.
e é uma planta que vocês têm aqui na região, tá? Ela queria falar uma coisa. A folha, eu vejo pelo calme também se usado, né? Não, você está trabalhando, vem cá, nossa, meu lugar força. Ela está perguntando se usa folha, você pode usar o talo da espinheira santa. Não pode, é só folha. E aí que vem os camaradas que fazem as coisas porcaria, que vem que não presta. Entendeu? Brinca pra gente gravar. A qualidade, por isso que eu falo, quando você vai identificar a planta, por exemplo, se eu fosse comercializar a espinheira santa, eu optaria por deixar a folha íntegra, para mostrar para você. Uma coisa rapidinho, só para você identificar, você imagina assim, uma borda de folha que cada espaço sai um espinho. O que acontece? As grandes enganações é que a nervura, sabe nervura por onde passam as coisinhas, né? A nervura das falcatruas, elas estão na borda da folha. Então é fácil, depois se você olhar, depois vocês vão levantar e vão vir olhar aqui, a espinheira santa, vocês vão ver que ela não tem nervura nenhuma terminando no espinho. A nervura está toda na parte ventral da folha, que é a parte de baixo, as nervuras terminam normalmente, ela não tem uma nervura ladeando a borda da folha. Então isso é uma boa forma de você identificar. E aí, só terminando na pergunta dela, ela disse, e quando vem pauzinho? Por que vem pauzinho? Porque pesa mais, dá preço, entende? E aí, às vezes, eu já aprendi a secar no forno, e entender se pode ser. Isso é uma faca de 2 legumes, tá? Quando você fala em forno aberto ligado, quer dizer, você está diminuindo um pouco essa temperatura, mas se é um forno a lenha ou se é um forno comum, você não vai ter uma temperatura controlada de 40 graus, tá? Por que eu falo que é uma faca de 2 legumes? Porque a temperatura não pode exceder 40, 45 graus, porque você perde muitos compostos. Então tem gente que pergunta, eu posso secar no micro-ônibus? Não pode, né? Posso secar em cima do fogão de lenha? Não pode, porque a chapa do fogão de lenha, quando ele está animado ali, ele chega a uma temperatura muito alta e você vai perder esses compostos. Um forno aberto, que já esteve desligado, que você de alguma forma consegue verificar a temperatura que está próxima desses 40 graus, é bom porque vai acelerar um pouco. Esse assunto é um assunto polêmico, tá? Mas assim, ele vai acelerar a secagem. Quanto mais rápido secar a planta, melhor ela. Não vai ter menos agentes, vai ter menos água, ela vai ter menos agentes ali vivendo, porque a gente não vive sem água. Vocês estão vendo eu beber água aqui, né? Precisando muito de água. Então, a temperatura ela tem que ser controlada para a secagem. Então, se você faz isso sem muita certeza, é melhor você pôr próximo desse fogão de lenha, por exemplo, um lugar de alta umidade, né? Então tem que avaliar o local que você está secando para você poder secar. Vende em farmácia, vende em mercado. E muitas vezes eu observo que eles colocam as cartelas de ervas medicinais na porta, onde o sol bate de frente, e são saquinhos transparentes. Então, aquela planta exposta à luz solar o dia todo dia, vai impactar na qualidade dela. Impacta muito porque a luz solar ela acorda 12 horas. Foi bem grande o seu pecado. Impacta muito porque a luz solar também vai interferir dentro dessas moléculas, desses compostos dentro da planta. Então, o correto, a gente vê que em alguns chás importados, ou alguns nacionais também,
que eles colocam o papel craft por dentro da planta, com um pequeno visor para você poder dar uma olhada na planta, e aí o saco plástico está por fora, e aonde ela está armazenada dentro da loja, ou farmácia, sei lá, de onde que seja, ela está num lugar onde o sol não está incidindo. Então esse vai ser um cuidado que você também vai ter que tomar dentro da sua casa e comprar dessa pessoa, né? Eu vou contar rapidinho, só para quem tem pensar em qualidade, porque ela falou dos ramos. Eu tenho uma árvore em casa de erva baleeira. Erva baleeira é uma planta super legal para processos inflamatórios, de dores e tal, que também ocorre, ela é muito da Mata Atlântica, mas a gente acha ela aqui também, e tem algumas variedades que eles estudaram e que ela é muito legal, enfim. Aí eu plantei num lugar em casa e os meninos, eu tenho 2 filhos, um marido e eu de menina, né? E aí essa árvore da mamãe tirou a vista do pasto não sei da onde, aquela chatice na minha orelha, né? Aí um dia, entra numa loja de produto natural em São Paulo, o Nicolas, que é o meu mais novo, falou: mãe, vamos vender a sua árvore. Olha aqui, R$70 o quilo da erva baleeira. Falei, mas vem aqui, vamos olhar. Né? Ele conhece, porque às vezes ele até me ajuda a despinicar as folhas para eu poder secar, né? Aí eu falei, então olha aí, olha a qualidade, a esse preço e com essa qualidade. Ele falou, nossa, né? Então ele, um jovem que não é super desligado, querendo mais que a mãe cortasse, querendo acabar com a minha árvore, brincando, porque ele é daqueles que fala mal, mas depois me liga, onde que tá a romã, que eu tô com dor de garganta. Então é assim. Então, qualidade é tudo, né? Então, para a gente ser simples nessa questão da qualidade, porque o uso terapêutico, eu não sou médica, a gente tem médico aqui na plateia, que vai ajudar na dose certa, que é isso. Quanto mais, não tem a história da oferta e da demanda? Isso que a Ira falou de, vamos pedir para o nosso gestor trazer, quanto mais gente pedir, mais vai ter. Então a gente tem que participar desse processo, né? Se eu como usuária não der importância e querer só um resultado imediato dentro de um tratamento terapêutico, eu vou para a alopatia, e aí a planta medicinal fica para trás. Então quanto mais a gente pedir, mais pode ter plantas. Não perdi o que eu ia falar. Da qualidade, acontece, né, gente? Então, o que é mais importante, quando a gente pensa na qualidade, o que a gente vai olhar? Lembrar que a planta é verde, lá, ó, está todo o nosso redor aqui, tudo com planta verde. Ela desidratada, ela vai ter que estar dessa forma, manter. Ela não vai ter um viço, né, corado, igual eu estou aqui, que eu estou sentindo, querendo queimar. Febre não, febre já não tenho mais. Ela não vai ter o vício, mas ela vai ser verdinha. E quanto mais integral essa folha for, ou essa parte da planta, mesmo que seja uma raiz, que ela, quanto mais integral, fica mais fácil para você identificar. E aí você vai ter uma maior chance de estar achando. Comprar de lugares idôneos também é uma maior chance. Comprar de produtor orgânico, melhor ainda. Produzir lá no seu quintal, melhor ainda. Produzir no seu vaso, bom também. Entende? Então, é isso. Eu queria deixar esse recado. Moro pertinho, ó. Pergunta. Uma pergunta. Pois não. Para evitar essa questão da qualidade, ser ruim, ser boa, quando a gente não conhece, eu tenho asma e também tenho muito problema no estômago, né? E eu uso o bombinho, eu uso esses remédios aí que você falou. E eu não gostaria de continuar usando por 2 motivos. Primeiro que, assim, conserta uma coisa e estraga outra, né? E segundo, porque eles estão muito caros, né? E eu gostaria de usar, assim, uma coisa natural. Então, eu gostaria de saber se o xarope do guaco, no caso da asma, é eficiente e a tintura da espinheira santa também seria eficiente, ao invés desses remédios, ou do chá
se eu não puder encontrar com essa qualidade que você falou. Ó, volto a falar, eu não sou médica, então eu tenho uma tremenda responsabilidade eu dizer, é eficiente. As indicações, segundo as monografias, o guaco é eficiente para asma e a espinheira também vai ajudar. O guaco também vai ajudar no processo, às vezes, cicatrizante, porque ele tem essa ação cicatrizante também no nosso sistema digestório. Então, quem pode avaliar é só um médico. E a maneira como ele vai indicar, prescrever, no caso, a dose e a transição, né? Então, eu não posso, para um asmático, dizer, olha, toma guaco que vai resolver. Você pode fazer um processo de transição para um dia chegar a tomar só o guaco ou outras coisas. Tem outras, né? Quando a gente fala em medicina integrativa, ela vai olhar você como um todo e ela vai, por exemplo, você pode ainda continuar usando a bombinha, mas às vezes não sei de quantas horas, mas assim, não todos os dias, entende? Fazendo um teste, é possível. Aquilo que a Ira falou, vai substituir aquele remédio, que a gente não vai falar o nome, para dispepsia, né, para azia, para problemas gástricos, gente, às vezes em 3 tomadas de chá, né, 3 chazinhos que você toma, diminui. Então, eu falar isso, que legal. Vai você e tome e vê. Faça a experiência. Então você, junto com o médico que te assiste, que te acompanha, tem que tentar isso e conversar com ele. Às vezes é difícil, porque os médicos são muito, às vezes, nem todos, né? Eles são muito taxativos, né? Mais uma pergunta? Pois não. Ajuda. Eu sou médica aqui na atenção primária de São Bento e eu acho que algo importante da gente trazer é que as plantas medicinais entram também como uma prática integrativa e complementar, e isso não anula as nossas práticas alopáticas, até porque às vezes se a gente usa de uma forma irresponsável, sem uma transição adequada ou algo assim, a gente acaba por muito mais maldizer essa prática do que aderir, né? Do que gerar uma boa adesão. Então acho que a gente tem que sempre procurar esse equilíbrio e essa transição adequada, porque às vezes é possível sim a gente passar para a medicação só de plantas, e às vezes é possível a gente diminuir bastante a medicação para inclusive diminuir os efeitos colaterais. Então, usar com bastante responsabilidade. Muito bom. Mais alguém? É a última chance. Depois eu não respondo nada. Pode falar. Eu não sei se a pergunta é para você ou para alguém que está organizando o evento, mas com essa questão médica que foi trazida, né? Dentro do programa que inclui farmácia viva ou as práticas integrativas, se tem um processo formativo para os médicos aderirem à fitoterapia, porque o que eu sinto às vezes é falta de informação médica mesmo. O médico não sabe usar o fitoterápico e por isso ele não passa, né? Então eu queria entender como que está sendo, se está tendo esse processo aqui em São Bento, e se pode contar para a gente um pouco. Obrigada. Olha, essa eu não posso responder. Eu posso responder uma parte só, que tem um compêndio, um formulário para os médicos aprenderem sobre os fitoterápicos e os usos deles. O médico muitas vezes não conhece a planta, às vezes ele vai pela indicação na internet e não sabe que planta exatamente ele está dando para o paciente. Isso é uma coisa muito séria. Ele também precisa conhecer. Por isso que a Ida falou da transversalidade do assunto das plantas medicinais. O que é? Ela é multidisciplinar, porque precisa do médico, precisa do farmacêutico, cadê ela? Estava aqui agora, sumiu. Precisa da terapeuta ocupacional, precisa do agrônomo, né? Da assistente social, entendeu? É um grupo. Gente, só um detalhe. Quando a gente fala de prescrição, né, assim, é muita responsabilidade, porque eu, como assistente social, eu posso indicar popularmente uma planta
Mas se o cidadão morrer, ele não vai me processar, né? As pessoas têm que ser